Bom dia a todos, todas e todes. Obrigada a você, Mencarelli. Queria muito agradecer ao FMG, especialmente ao Mencarelli, ao Fernando Mencarelli e à Mônica, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Eu vou fazer minha descrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos enrolados, castanho escuro, com muito cabelo branco já. Estou com uma blusa preta, um colar com formas geométricas. Eu sou uma produtora e gestora, né, que abriu a Agentes Produções, que esse ano faz 25 anos. E aqui estou, então, para falar desse ponto de vista, né, do ponto de vista de uma fazedora de cultura, de uma trabalhadora da cultura, e que tem aí essa trajetória. Mas, antes de qualquer coisa, eu não posso deixar de falar que eu tenho cada vez mais a convicção de que a cultura e todas as políticas culturais estruturantes que passaram por minha vida me transformaram. Se a gente estava falando sobre isso esses dias, de quanto que a cultura e o nosso entendimento da importância que ela faz na nossa vida, eu sou cada vez mais, tenho essa convicção de que isso transformou minha vida, porque eu vim de uma relação um pouco, de uma trajetória. Eu era uma adolescente muito tímida, muito resguardada, ainda sou, mas imagina quando a gente é adolescente, né? Com uma trajetória um pouco trágica da vida dos meus pais. Meus pais foram militantes políticos, presos políticos, e meu pai faleceu por conta disso, foi assassinado. E aí essa tragédia da vida me deixou uma adolescente muito tímida, muito resguardada. E aí foi na descoberta, quando muito adolescente ainda, do Festival de Inverno da UFMG. Eu tinha lá 14, 15 anos, e comecei a participar desses festivais. Na época, isso eu estou falando do final de 80, início de 90, na época, o Festival de Inverno da UFMG ele circulava por cidades do interior. Então, eu frequentei muito essas cidades por conta do Festival de Inverno da UFMG. Era um festival multicultural que apresentava o mundo para a gente, porque trazia muita experiência. Então, eu fiz Diamantina, São João del Rei, Ouro Preto, Foz de Caldas, enfim. Eu era uma assídua de carteirinha desse festival, e esse festival realmente transformou a minha vida, me mostrou a importância que a cultura tinha para transformar não só a minha vida, mas do Brasil, enfim, da minha volta, enfim. E aí foi a partir daí que eu me interessei dessa convivência, desse entendimento, dessa convivência íntima com a cultura, através do Festival de Inverno da UFMG, que aí eu também me interessei pelo Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua aqui de Belo Horizonte, que também digo que sou cria dele, porque eu acho que ele começou em 96 e depois a prefeitura incorporou, né, em 96 com o Grupo Galpão, e depois a prefeitura começou a tomar conta, o que tinha que ser feito mesmo. E, aliás, o que Isaura falou da importância do legislativo para a cultura e para tudo que está acontecendo, o FIT, que
que é o Festival Internacional de Teatro aqui de Belo Horizonte, ele vira e mexia, tinha problemas, assim, tinham ameaças dele não acontecer, de acordo com os ânimos das gestões que iam acontecendo na Prefeitura de Belo Horizonte, até que ele virou uma lei. Então, ele tem a sua realização garantida. Isso foi uma batalha da população de Belo Horizonte, entendendo a importância desse festival para a cidade. E quando ele vira uma lei, acaba essa ameaça. Então, a gente tem aí outra prova de que a importância do legislativo, né, na construção de políticas públicas estruturantes para nós. E aí, uma outra coisa que também foi estruturante na minha vida, aí já passo para uma carreira profissional, foi que a Agentes, eu abro a Agentes, eu larguei o direito, eu larguei os estudos de direito, porque não me identificava e entendia que a cultura já fazia parte da minha vida e do meu ser. Então, comecei, já fazia teatro e circo há alguns anos. O professor Mencarelli me conheceu nessas peripécias aí do teatro. Mas eu acho que, enquanto atriz, eu era uma excelente produtora, porque as pessoas começaram a me procurar e me contratar para ser produtora e não atriz. E eu fui gostando do babado. Fui achando bom ficar ali na coxia da vida. Fui me interessando. E aí, na época, não tinha curso superior, nada parecido de gestão, de produção cultural. Então, eu fui fazer relações públicas, que foi a coisa, para mim, que mais se aproximava da produção, e sempre trabalhando com os artistas, todos os artistas, principalmente de artes cênicas de Belo Horizonte. E aí, antes de me formar, montei a Agentes, e foi a partir... Em 2001, a gente faz o Festival Mundial de Circo, que é um festival internacional que fez também uma coisa muito importante, que era reunir as tendências do circo. Era uma época em que o circo itinerante brigava com o circo que vinha de escola de circo, que não se entendia com trupe circense, enfim. E a gente colocou todo mundo debaixo de uma lona de circo e fez que isso parasse, porque tudo, na verdade, é circo e a gente tinha que tocar o barco para frente. E aí, só que, para mim, foi muito importante, a partir de 2003, que quando o Ministério da Cultura, né, liderado pelo Gil, implanta realmente, começa a discussão em implantar política pública de cultura para o Brasil, porque fazer o Festival de Circo em 2001, sem isso, a gente fez ele grande, ele aconteceu, mas eu dependia muito, por exemplo, de personagens, né, de personificar. Então, eu tinha que, por exemplo, eu precisava da Funarte para realizar um festival como esse, eu precisava de apoio da Funarte. E o Humberto Braga, na época, que era presidente, não me lembro, ou se era diretor do CACEM, não me lembro, se eu não tivesse o apoio personificado do Humberto Braga, isso não ia acontecer. O festival não ia acontecer. Mas entendem que era meio que uma política de balcão. Assim, a gente ia procurando esses apoios, não existia nenhuma... A Lei Rouanet já existia, mas não existia nenhum pensamento, nenhuma estrutura, nenhuma política objetiva que nos desse algum respaldo para criar e para desenvolver nossos projetos culturais, enfim, os programas, enfim. A partir de 2003, e não à toa, em 2005, quando a coisa está mais estruturada, foi que o festival realmente fez sentido na vida
dos circenses e da própria população, que, na verdade, a gente faz isso tudo para o público também, para as pessoas, para os cidadãos. E aí a gente conseguiu mesmo fazer que o festival fosse tivesse mesmo o objetivo de democratização, de acesso, de fomento, de difusão, enfim. Mas, tirando este adendo grande que eu disse, eu, a partir, então, né, da Agentes e de tudo, do histórico que a gente tem e dessa experiência, né, principalmente nas questões de financiamento, óbvio. Isso também é uma questão que a gente precisa conversar um pouco, assim, porque a gestão cultural ela sim, precisa sim entender de todas as burocracias, das leis, das instituições normativas, dos financiamentos e tal, mas hoje é muito mais do que isso. Isso é porque sempre está em voga, a gente sempre tem conversado sobre isso. Isso sempre foi uma questão seríssima na cultura brasileira, e eu acho que a gente precisa cada vez mais desenvolver isso, conversar sobre isso, falar sobre isso. Mas eu não conseguiria nada se eu também não fosse uma pessoa curiosa, se eu não estudasse. Se eu faço um festival de circo, eu preciso entender de circo, eu preciso saber quem faz circo, eu preciso estudar o circo, eu preciso saber a história do circo, eu preciso saber quem faz hoje, quem fez ontem, eu preciso estar com essas pessoas. Eu preciso me atualizar sempre, porque o que funciona de financiamento hoje não funcionava há 10 anos atrás. Então, essa atualização ela é constante, né? Eu preciso pesquisar, eu preciso me relacionar, eu preciso entender de tecnologia, eu preciso tanta coisa que é muito além do financiamento, para, inclusive, ter financiamento. Porque a gente sempre brinca lá que financiamento é planejamento. A Lena vai adorar essa frase. Sem planejamento, a gente não consegue financiamento. Mas eu rodei, na época, no meio do ano passado, rodei muito por cidades pequenas de Minas Gerais, 20 mil habitantes para baixo, porque entendi que precisava colaborar mesmo com a possibilidade dos meus pares conseguirem recurso para finalmente fazerem seus projetos, suas ideias. Vejam, gente, essas cidades, a cultura é pulsante. A escola de dança está lá, o congado está lá, o músico está lá. Enfim, não é porque esse recurso custou a chegar que elas não existem. A cultura nessas cidades existe e é muito pulsante. Mas, claro, que a possibilidade de termos recurso, e não é um recurso grande, essa cidade, sei lá, 80 mil, 50 mil reais, 40 mil reais, era nesse patamar a cidade, os editais municipais, tá? E que era a maioria da possibilidade das pessoas que eu estava trabalhando. Então, a gente não está falando de muito recurso para o município. Eu estou falando de 40, 50, 80 mil. Os editais da Paulo Gustavo estadual, eles também, apesar de ter mais recursos, sim, eles tiveram problemas seríssimos na execução. Muitos dos que eu
conversei, rodei, entendiam os editais muito complexos e com muita dificuldade de entendimento, com algumas questões muito questionáveis, como, por exemplo, o recorte do IDH. Na LPG estadual, existia uma pontuação, quanto menor o IDH da cidade, maior a possibilidade, mais ponto você tinha. E isso foi muito questionado pelos produtores, gestores, artistas, porque Belo Horizonte tem uma periferia, por exemplo, que produz cultura pulsante né, com muita produção. No entanto, perdia muito ponto, porque o IDH de Belo Horizonte é maior do que muitos outros, por exemplo. E isso não corrige a desigualdade, né? Assim, corrige de forma... Talvez essa tentativa foi uma tentativa equivocada. A gente entende o desejo né, de proporcionar acesso a quem tem menos acesso, mas eu acho que esse recorte ele não funcionou, assim como outras coisas da lei estadual. Eu espero que o Estado realmente reveja muitas coisas agora na PNAB, tenha uma escuta mais aguçada aí, com a população, com os artistas, já que isso agora precisa ser feito. Então, para a construção, né, de da forma como será distribuído esse recurso, se eu não me engano, Minas Gerais terá mais de 135 milhões. Então, é um recurso considerável. Belo Horizonte vai ter um pouco mais de 50 e poucos milhões. Então, também é um recurso considerável que eu acho que é preciso escutar os gestores, os fazedores, para a construção, aí, né, o entendimento da distribuição desse recurso. E aí a gente fez uma coisa que foi muito legal, porque existia quase que um desespero assim, coletivo de como participar de um processo que a gente tem muita dificuldade em participar. E aí a gente, de forma coletiva, e eu estou falando aí um pouco de algumas cidades do interior que eu participei, a gente tem um grupo de produtores e gestores de Minas Gerais, que, aliás, é uma coisa também, eu estou só abrindo as caixinhas, mas é porque é tanta coisa que a gente conversou aqui, que aí eu fico me lembrando. Aí, hoje, existe uma forma de participação, que são os grupos que a gente forma ao longo dessa vida, muitos por interesse comuns, como... gente, eu fui contar, eu acho que eu tenho 19 grupos. Grupo de produtores de Minas, grupo de produtores de circo, grupo de produtores de festivais internacionais, grupo de produtores de festivais de artes cênicas. Grupo que não acaba mais. Mas é a forma, com o WhatsApp e com... as reuniões online, que hoje são também possíveis, a gente conversa com o mundo inteiro. A gente troca ideia, a gente se une e a gente bate na porta, sim, do poder público de forma coletiva. A gente tem hoje um grupo de produtores de circo no Brasil, mais ou menos 80 produtores no Brasil inteiro. Nós acabamos de sair, poucos dias atrás, de uma reunião com a Funarte, pautando a Funarte algumas questões importantes reunidas ali dos produtores de circo do Brasil. Então, essa participação hoje, por mais que ela seja direcionada, diferente, óbvio, de um conselho, né? Mas, se a gente não tem conselho que funcione, a gente tem como
participar de alguma forma e, principalmente, estar ali, não negando a institucionalidade, não falando, olha, nós não precisamos do Estado. Nós precisamos do Estado, sim. E a forma que a gente achou hoje de estar participando, reivindicando, por exemplo, esta forma de reunião de grupos de interesse. Não estou falando que o conselho não é importante, o conselho é importantíssimo, eu só acho que a gente precisa modernizar, principalmente, a forma como o conselho é gerido, assim, né, o seu dia a dia, enfim. Como que a gente consegue reunir as pessoas em prol de um bem, né, de entendimento aí da importância da cultura para a cidade e tal. Mas aí a gente fez uma coisa muito legal, entendendo, então, que existia um desespero. A primeira coisa que a gente fez foi uma dinâmica para organizar o que existia em termos de recurso, tá, gente? Porque se eu estava lá para a gente conversar como que essas pessoas iam participar da LPG, porque as pessoas queriam ter mais recursos para suas atividades artísticas. Então, primeiro, a gente organizou o que já existia, porque existia, né? Que é isso. A banda de música estava lá, o grupo de teatro estava lá, a escola de música estava lá, o artista plástico, o produtor, o escultor. Estava todo mundo lá fazendo as suas atividades sem esses recursos. Mas como conseguir? Então, a gente organizou isso. Tá. Então, você é músico? Como é que a gente vai fazer primeiro? Entender o seu mercado, né? Como é que você opera? Então, a gente fez um planejamento do que temos, tanto individual quanto coletivo. Como é que é a sua gestão de carreira, como você faz para entender seus objetivos e como que você vai alcançar esses objetivos, como é que você lida com a comunicação, com o mercado de trabalho, que mercado de trabalho nós estamos falando, numa cidade do interior, ela vai até onde, ela é só local, você pode conseguir atuação em Belo Horizonte, por exemplo, ou nas cidades próximas, enfim, entender o que ele já tinha e como é que a gente organizava isso. E aí, em seguida, a gente construiu também um planejamento coletivo. De que forma que nós aqui, produtores, gestores, podemos atuar de forma coletiva, né? Não só para melhorar as nossas condições de trabalho e tal, mas também para estar junto com o poder público, porque essa forma é uma forma muito mais potente, né? Quando a gente chega coletivamente para reivindicar o edital, a escuta para a construção do edital, enfim. Então, organizar essas pessoas para que não seja uma ação individual e tenha a potência do coletivo, foi muito mais importante. E aí, assim, a partir daí, a gente entender o que era a Lei Paulo Gustavo, o que ela estava nos dizendo, quem é que poderia participar, porque uma coisa muito importante é que nem todo edital, todo mundo pode participar, né? Às vezes o seu projeto não se encaixa ali, não cabia na LPG, ou não cabe na LPG, mas tem muitas outras fontes de financiamento no Brasil hoje. Então, também a LPG fez com que as pessoas, os produtores, os artistas, procurassem entender qual fonte de financiamento, onde eu posso procurar. Né? Então tem lei de incentivo fiscal, o meu município tem, meu município não tem, porque a maioria não tem, mas meu estado tem. A União tem a Lei Rouanet, o estado tem a Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Então as pessoas começaram também a entender que existem outras fontes de financiamento. Né? Desde o Miroski, eu
comecei a falar sobre o marco, a lei do marco regulatório das organizações da sociedade civil, porque no interior também existem muitas organizações que trabalham com o poder público e que podem, sim, fazer essa parceria público com o poder público e as organizações na transferência de recurso para a execução de vários projetos. Então, até isso, essas leis, a capilaridade dessa lei ajudou e muito a gente entender os mecanismos de financiamento que existem no Brasil. E estudar eles, né? Porque também não adianta só a gente saber, né? Então, a possibilidade, o entendimento. Existe a Lei Paulo Gustavo. Olha, existe esse recurso. Olha, e quais outras possibilidades de recurso eu tenho? Eu quero a Lei Rouanet, eu acho que cabe, vou estudar a Lei Rouanet. Enfim, essa capilaridade maravilhosa que tanto a LPG quanto agora a PNAB faz e fará, vai ajudar também as pessoas terem acesso e procurarem outras possibilidades de financiamento. Né? Os editais públicos e privados, hoje também existe muitas possibilidades, desde edital da Funarte para quem é de música e artes cênicas e audiovisual, não, e artes visuais, né? Enfim, todos os editais do audiovisual, os editais de empresas, tanto públicas quanto privadas. Aqui em Minas, a gente tem muitos editais de mineradoras, questionável para algumas pessoas, para outras acham que faz mais que obrigação e que esse dinheiro retorne de alguma forma, inclusive para a cultura. Portanto, existem muitos editais de mineradoras hoje em Minas Gerais. Os financiamentos coletivos, o interior faz muito isso, gente. Financiamento coletivo, que são de pequenos recursos, mas muito necessários para algumas ações estruturantes e específicas, por exemplo, para a festa do Congado, lá de Ouro Preto. Enfim, eles se reúnem e fazem financiamento. A famosa vaquinha é muito usada para financiar a cultura. E aí, outra coisa que é muito usada no financiamento são identificar permutas, é o supermercado que vai me dar o lanche, é o serviço do fulano, do Beltrano, que vai me ajudar a compor as minhas atividades, o festival que eu estou realizando, a mostra, enfim. Isso também é muito usado no interior, em pequenos projetos. E aí, uma evolução disso era então pensar, bom, eu posso ter um recurso da LPG e posso também procurar uma complementação, já que o recurso, principalmente os recursos municipais, não são tão grandes. Então, eu tenho aqui aprovação, sei lá, eu faço a festa do Congado da cidade, eu tenho um recurso da LPG, mas eu posso também conseguir recurso de um edital da Funarte para complementar esse recurso. Assim. Então, essa ideia, o famoso combo de financiamento, que é uma ideia que a gente precisa fazer, porque os recursos são escassos e o custo é enorme, né? Vocês terem uma ideia, hoje, o maior custo que a gente tem para fazer o Festival Mundial de Circo, que é um festival internacional, chama-se passagens aéreas. É o maior custo. Inacreditável. E aí até uma sugestão, né, para o MINC, para o governo, da gente também estender esse programa aí de passagens aéreas mais baratas para a cultura. Ia viabilizar muito a circulação da produção cultural brasileira dentro do nosso território, assim, porque nosso território
tem dimensões que a gente sabe, e as passagens aéreas são inviáveis hoje. E aí, a gente, então, de forma muito... Eu fui com a intenção muito sincera de ajudar a escrever apresentação, objetivo, justificativo, fazer um cronograma. E o que a gente saiu de lá com esse resultado foi uma coisa muito maior. A gente realmente fez um planejamento com aqueles artistas, aqueles produtores, do começo ao fim, de como você pensa, um planejamento, óbvio, de forma mais rápida e de pouca duração, assim, né? Não foi uma... Mas que ajudou muito a despertar esse processo de pesquisa, de formação, de tentar entender, de fato, qual que é qual que é o meu papel, o que eu tenho hoje, como que eu posso alcançar, sendo com a lei, Paulo Gustavo, sendo com outras possibilidades de financiamento. Então, eu fiquei muito feliz assim, que a gente conseguiu, e não foi uma ideia minha, não fui eu que cheguei com essa ideia, foi uma construção coletiva mesmo, da necessidade muito maior do que escrever objetiva e justificativa. E aí eu fico muito feliz quando eu escuto aí do Ministério da Cultura a formatação de um programa de formação de agentes. Isso é urgente, e eu acho que o MINC tem que liderar essa formação, como você já está se propondo. Acho fundamental, acho que é preciso fazer uma rede para que isso aconteça, para que chegue de fato nos municípios menores do Brasil. Acho que a universidade pode ser, sim, uma instituição que pode ajudar muito nessa capilarização. Isso já foi dito, assim, né? Inclusive, quando a Gabriela fala da curricularização, no sentido de da universidade, não de pegar o recurso da cultura, mas da universidade ser um dos agentes de formação, né, desses agentes culturais. E isso eu acho, essa capilaridade, ela precisa acontecer, e a universidade pode ajudar muito assim, nisso. Deixa eu tomar uma água aqui, gente. Enfim, estou terminando. E aí, quando a gente, então, acaba de entender isso, e aí fica um pouco mais fácil o entendimento também de coisas mais básicas, como escrever um projeto. Básicos para quem faz, mas faz isso como eu constantemente, mas muito complicado, e é mesmo para quem nunca teve acesso a esse recurso e a possibilidade de escrever um projeto para conseguir um recurso. Então, a gente começou a entender, assim, não de forma muito bacana também, como que a gente constrói os nossos projetos, não a partir de um formulário de lei, mas a partir do que a gente acredita, do que tem, porque depois o formulário de lei fica fácil, você só faz uma adaptação, mas como que você constrói aí, para todo e qualquer tipo de possibilidade de financiamento, o seu projeto. Assim. Então, a gente foi botando uns post-its, assim, o que seria importante. E aí apareceram muitas coisas que também a Paulo Gustavo ajudou muito ao entendimento, por exemplo, da inclusão, né? De como que a gente trabalha a acessibilidade, né? Como é que eu vou ter, como é que o meu projeto tem relevância, como é que eu vou ser original, né? Foi aparecendo essas palavras, e as pessoas foram construindo seus projetos a partir de relevâncias e de
construções ali importantes para qualquer projeto, né? Como é que eu vou me comprometer com a diversidade, com a acessibilidade, com a democratização do acesso? São termos e conceitos importantes que foram também provocados pelo acesso desses editais, assim. E isso, eu queria só finalizar falando que foi uma experiência. Essa experiência foi uma experiência muito legal, e eu torço para que... eu acho que a PNAB a gente também ainda não vai ser um pouco atropelada como foi a LPG, assim. Acho que a gente ainda tem muito que caminhar para que os fazedores de cultura do Brasil, principalmente das pequenas cidades, tenham mais facilidade ao acesso desses recursos. Mas a gente está caminhando, assim, a gente recebeu uma terra arrasada, né, gente? Então, a gente está precisando botar o bonde andando e trocando as rodas ao mesmo tempo. Assim, é compreensível que isso esteja acontecendo, porque a gente precisava injetar recurso na cultura, a gente precisa estruturar minimamente, mas a gente recebeu uma terra arrasada que a gente vai demorar ainda a reconstituir, a entender como é que nós vamos voltar ou melhorar a nossa situação. Mas o que essas leis... É maravilhoso ver, e aí de carteirinha para terminar minha fala, maravilhoso ver o que elas estão provocando de conscientização, de pesquisa, de entendimento, de procurar entender e como posso participar desse processo. Então, isso com certeza é um benefício, além do benefício de distribuição de recursos que finalmente essas pessoas estão tendo acesso, que sempre tiveram o direito de ter e nunca tiveram acesso, mas agora isso está se revertendo, e é muito bonito de ver como que a gente está conseguindo, ainda de forma atropelada, mas conseguindo que esses recursos cheguem. É isso. E você traz algumas questões muito interessantes de a gente pensar, porque, de fato, a partir da LAB 1, esse recurso capilarizado, você começa a fazer municípios que nunca tiveram recurso, portanto, nunca tiveram uma ação propositiva de acolhimento de projetos, de ações, né? Então, tem um aspecto formativo dessa sequência de leis. É por ser a sequência, inclusive, agora a LPG, a PNAB, essa manutenção, você vai, de fato, formando capilarizadamente as regiões, os municípios, para essa cena. Né? Então, é só mais um comentário. Agora, queria que você pensasse junto, quer dizer, você destacou muito a questão da formação dos agentes locais, mas a partir, quer dizer, para conseguir transitar na cena do financiamento, né? Aprender um pouco o projeto. Aí, assim, tem alguma informação, alguma experiência na inclusão dos agentes locais, na produção das ações que você faz? Entendeu? Como na produção em si, a produção executiva, você consegue, não consegue incluir na produção em si? Falar um pouquinho sobre isso. A gente tem falado muito no terceiro dia, acúmulos de reflexões, mas hoje você trouxe um dado que, juntando com o que a gente tem discutido até ontem, me fez aqui uma seguinte reflexão. Eu orientei um trabalho, tive um prazer de orientar um trabalho muito interessante, recomendo a leitura desse trabalho, está publicado em livro, da Raquel Gadelha, que hoje é gestora do Instituto Dragão do Mar, em Fortaleza, que é a primeira OS da cultura do país, inclusive. E a Raquel fez um trabalho muito interessante, ela é produtora cultural, hoje está como gestora, e ela foi analisar o percurso das gerações de produtores culturais no Ceará. Então ela pegou a primeira geração de produtores culturais, pré-leis, né, inclusive das leis estaduais de cultura, e como o produtor era o artista, né? O artista não tinha o produtor, ele tinha que produzir a sua própria obra. Quem eram os interlocutores e financiadores? Era a universidade, inclusive, né? Sindicatos, nós estamos falando, portanto, dos anos 80. Né? Segunda geração é quando surgem as leis de incentivo, federal e as estaduais, né? As federais e estaduais. Então você tem uma nova geração, não que a anterior tenha desaparecido, mas ela se adapta aos novos instrumentos, mas tem uma geração que surge já com as leis, portanto, aprende a trabalhar com esse formato das leis de incentivo. A terceira geração é aquela que surge
com os editais, a partir do governo Lula principalmente, não é? A partir da gestão Gilberto Gil, e obviamente, mais uma vez dizendo que as gerações anteriores vão se adaptando aos novos instrumentos. Estou trazendo essa trajetória porque eu fiquei pensando, será que, e aí a sua trajetória como produtora e como pensadora pode trazer alguns elementos para essa questão. Será que o momento atual, quem está entrando na produção agora, a parte inclusive de toda a mobilização que nós já discutimos aqui em torno da LAB, depois da LPG, da LAB 2, essa geração que está começando agora nesse movimento, nesse fluxo, podemos dizer que é uma quarta geração ou não há uma diferença entre esses editais e a lógica dos editais passados? Você entendeu assim o que é que eu... Quer dizer, esse momento agora vai dar origem a um novo saber fazer, uma nova lógica de produção e, ao mesmo tempo, de engajamento. Eu fiquei pensando nessa possibilidade. Obrigado. Fernanda, eu acho que você tem plena razão em dizer como que essas tecnologias digitais nos ajudam, mas eu queria também dizer que elas nos atrapalham, né? Hoje existe um termo que chama da plataformização da cultura, da plataformização da vida, né? E acho que no campo da cultura, por exemplo, nas leis emergenciais, né, as redes sociais foram fundamentais, né? O YouTube, o WhatsApp, não tenho dúvida. Mas eu diria que isso serve mais por uma questão, por uma dimensão de informação, de mobilização, de pressão, né? Mas não diria que isso configura uma nova forma efetiva de participação social, né? Até porque os alvos dessa pressão e tal também usam muito as redes sociais, produzindo conteúdos absolutamente maquiados, né? Hoje é uma crítica que se faz hoje a essa plataformização do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. Quer dizer, a vida tem que ser instagramável, né? Todos nós, né? É uma crítica que todos nós temos que fazer, porque a gente também publica, né? E é um debate muito grande que se faz hoje, né? Então eu concordo com você que é fundamental, né, esses grupos e tal, mas não é suficiente, e essa plataformização da vida pode nos levar, né, a alguns resultados um pouco frágeis, né, a essa democracia de baixa intensidade, né, né? E também a mesma questão aqui do Luiz do Alexandre, sobre em que medida as nossas críticas sobre a vida cultural via editais, né? De que maneira isso hoje a gente pode encontrar algo de novo nessa história, né? Tem uma artista da dança aqui, a Dudu de Hermann, que há muitos anos atrás, e vocês podem assistir no YouTube, gravou, né, um espetáculo, ela montou um espetáculo, não é? A Projetista. Isso deve ter 15 anos, onde ela já criticava, né, esse fato que também o professor do teatro, que não está aqui hoje, eu acho, Altemar, falou ontem também, né, essa tendência, né, dessa obrigatoriedade do domínio ferramental dessa lógica de editais, etc, etc, né? Então, também reforço a pergunta, em que medida, na sua experiência, você vê que, de 2023 para cá, essa lógica dos editais, que continua, e de forma muito intensa, pode ser vista com algum plus na qualidade da participação, ou se estamos repetindo a mesma cultura instrumental, né, de uma participação pragmática, oportunística, só para habilitar para determinado edital. Tá bom? Bom, eu queria te perguntar, mais com relação à questão pegando um pouco do gancho que o Zé Márcio fala dessa questão das redes, dos grupos, na verdade, dos grupos de
de interesse, dessa coletivização para fazer uma reivindicação. Você afirmaria ou reflete sobre se isso já é uma formação de rede? Se isso é uma organização, uma estruturação para além dos grupos, ou com esses grupos de WhatsApp como uma formação mais estruturada do que é uma rede? E essa é hoje, quando a gente fala da modernização das reivindicações, assim, a rede é uma forma que a gente tem de estar. Não é tão nova, né? A estruturação de rede é uma coisa já muito antiga, mas se a gente está conseguindo transformar esses grupos numa estruturação mais formal de rede e coletivização na hora de reivindicar. Eu acho que era esse ponto que eu queria que você... Nesse sentido da questão que vocês acabaram de fazer, dessas redes informais, nesses grupos que funcionam no meio digital, é mais uma curiosidade, Fernanda. Nesses cenários, né, de cidades com poucos habitantes e financiamentos reduzidos, e essas redes funcionando como, de alguma forma, para atender uma necessidade de formação, né, aí a informação circula tentando também atender essa perspectiva, porque a gente vem falando esses 3 dias que existe uma demanda por formação de gestores, produtores culturais, e acaba que esses grupos, né, no meio digital circulam informações e acabam, de alguma maneira, tentando suprir de uma forma bem fragmentada essa necessidade de formação. E aí eu fiquei com uma curiosidade, se acaba fortalecendo uma rede de uma relação de troca, né, e de compartilhamento, ou se também de uma questão de competitividade, né? Porque se a gente pensa na questão do financiamento e que ele é reduzido nesses contextos, e essas trocas de informação e a dificuldade das pessoas em acessarem, escreverem projetos, né, e essa tensão que isso causa, essas trocas de informação nesses meios geram uma perspectiva de competitividade, ou elas conseguem ir mesmo e fortalecer a cooperação no sentido de uma formação de rede? É mais uma curiosidade mesmo para você compartilhar a sua experiência. Obrigada. Luiz, com certeza a gente agrega produtores, gestores, se eu entendi a pergunta, nas produções e nas proposições. Assim, não, né? Nas proposições quando a gente vai para o interior, né? Se eu consigo incluir, agregar esses trabalhadores e trabalhadoras, com certeza, até porque quando a gente vai para o interior, são eles que sabem da cidade deles, eles que conhecem a realidade, eles que entendem o que funciona, eles é que têm relação com a gestão pública. Não conseguiria fazer sem os locais, sem os trabalhadores e trabalhadoras locais. Isso não existe, né? E com certeza, Alexandre, existe uma quarta... Eu lembrei uma quarta geração aí que tem informação, vamos combinar que não quer dizer qualidade, mas que tem um acesso à informação muito mais, por exemplo, do que a minha geração. Estou falando de uma geração que usava telefone, orelhão, né? Eu comecei a produzir, não existia celular, não existia internet. Para eu conversar com o diretor que eu estava produzindo o espetáculo, eu tinha que ter... Eu andava com muita ficha de telefone no bolso. Nem do cartão, da ficha. E ficava ligando da rua. É verde ou amarelo esse tecido? Eu tenho uma sobrinha que está indo por esse lado. Ela quer ser produtora. Eu falo, meu, Nina, não faça isso, mas enfim. E eu vejo, ela é muito diferente quando eu tinha a idade dela, assim. Ela já conversa comigo sobre questões que na idade dela eu não tinha menor, assim.
Então, acho que é uma geração, e muito curioso, porque ela está começando exatamente onde eu comecei, no Teatro da Cidade, aqui em Belo Horizonte. Mas eu acho que é uma nova forma de pensar o mundo mesmo, de agir, e, portanto, de atuar. Não sei se melhor ou pior, mas é uma outra forma. Assim. Essa coisa da lógica dos editais, a lógica dos editais é para quem? Porque no interior, onde foi, né, onde eu estou falando não existe lógica de edital. A cultura existe sem edital. Eu estou falando assim, é óbvio que o financiamento, que inclusive está chegando no interior, é ainda uma lógica de editais. Mas eu só estou dizendo que a cultura, o grupo, eles todos, o músico, a escola, nunca cessaram esses recursos. Então, isso é muito novo para eles. E aí, eu acho que, por isso, as possibilidades da gente conseguir trabalhar e entender e se financiar, inclusive, a cultura, a criatividade é muito maior do que a gente que já está viciado, digamos assim, né? do que principalmente as capitais, os grandes centros, que existe esse acesso muito maior, é inevitável isso, assim, e que essa prática já é estruturada, assim, e às vezes estruturante do fazer da cultura, assim. Mas eu acho que a gente tem até que aprender com o interior, talvez. A gente olhar um pouco mais de como é produzida a cultura no interior, para entender que a gente tem milhões de outras possibilidades que não só os editais para o financiamento da cultura. E a questão da participação, claro que essa forma digital, né, dos grupos, das reuniões, elas não substituem em absoluto a participação institucionalizada, né? Assim, eu não estou. Aliás, eu defendo muito a participação institucionalizada. Acho que a gente está em crise com relação a isso, pelo menos no estado de Minas Gerais. Eu fui representante do poder público durante os anos que eu fiquei na Secretaria Municipal de Cultura. Eu fui representante no Conselho Municipal de Cultura do Poder Público, e eu vi que, primeiro, é uma frustração. Assim, existe uma frustração de não conseguir ter resultados palpáveis, muitas vezes, na participação de um conselho. E, em contraponto a isso, quando você está num grupo de interesse mais restrito, por exemplo, que eu dei o exemplo do grupo de produtores de circo do Brasil, eu consigo ter resultados palpáveis. Então, eu não estou dizendo que isso é mais importante, não. Eu só estou dizendo que isso é até perigoso, porque, às vezes, a gente, sim, entende que é mais importante estar num grupo desse do que num conselho. Então, eu acho que a gente precisa entender como a gente vai também digitalizar. Não, a gente tem que digitalizar os grupos e digitalizar um pouco o conselho, né? A gente tem que equilibrar um pouco essas coisas para que o conselho também não fique parecendo que é da era perestroika, entendeu? É um negócio assim. Mas isso, assim, não. Então, muitas vezes, a gente estava ali sentindo uma frustração de não ter isso. Então, às vezes, essas participações coletivas, elas nos trazem coisas mais palpáveis.
E o próprio funcionamento do conselho, assim. O conselho que eu participava, as reuniões eram quinta-feira, de 2 às 6 da tarde. Isso já tirava metade das pessoas que não podiam participar quinta-feira de 2. Só o poder público. O poder público estava lá, é horário de trabalho. Agora, a sociedade civil não conseguia. Isso já tira metade das pessoas que poderiam estar participando. Então, são esse tipo de coisa que precisa ser revisto para que a gente aumente a participação da sociedade civil, para que a sociedade civil entenda a importância de um conselho municipal. Mas ela tem que participar, tem que ser viável participar, né? Então, esse tipo de coisa precisa ser repensado. A questão da formação de rede, aí respondo Lena e Raquel, com certeza, assim, esse é um princípio, e às vezes acontece da forma que eu relatei aqui, essa experiência, sem a gente, na hora que a gente entendeu, a gente falou, olha, a gente pode trabalhar em rede, sabe, assim, por identificação de interesses, né, por compartilhamento de possibilidades, assim, que sozinho é muito mais enfraquecido. De forma coletiva, é outro patamar. Então, a gente identificou sem saber assim, que a gente estava fazendo. A gente fez sem saber que estava fazendo. Exato, para acontecer. E aí, Raquel, não vem a competitividade, assim, não vem. O problema não é que você vai concorrer comigo o mesmo recurso. Isso é porque se a gente não fizer de forma coletiva, nem eu nem você vamos ter essa possibilidade. Assim, a possibilidade é muito menor. Sabe, assim, se a gente não compartilhar, não colaborar, o projeto vai ser muito melhor se eu e você fizermos juntos do que eu sozinha. Assim, a gente entendeu isso na prática. Sabe, assim, que cada um sabe, eu sei fazer uma planilha, você não sabe, mas eu também, olha, escrever esse objetivo aqui está difícil para mim. Quando a gente faz de forma conjunta, acaba esse problema. Então, o problema da competitividade não existe, assim, nem passa pela cabeça. Nós queremos todo mundo junto, cada um conseguir uma coisinha. Tá ótimo. Fernanda, foi muito bom ouvi-la, né? Foi ótimo, agradeço. Você me fez muito lembrar o dia de ontem, falando das reverberações, né? Acho que cada um de nós, se a gente for perguntar, cada um de nós carrega, né? Dessa cultura potencializada e transformadora. Eu queria colocar aqui uma questão para saber se você tem algo que você tenha vivenciado, captado a respeito aí nos seus percursos, né? A gente tem falado muito da universidade na formação dos agentes culturais, na formação dos gestores, mas a universidade, no âmbito da LPG, por exemplo, também é muito chamada a produzir pareceres, né? E aí tem uma situação que me parece um pouco dúbia, e aí eu queria saber se você tem vivido algo, percebido algo em relação a isso, que se por um lado a universidade é considerada, né, um âmbito de muito conhecimento técnico, de imparcialidade, e por isso ela é valorizada em relação aos pareceres, a essa produção de pareceres. Por outro lado, há alguma desconfiança, dizendo assim, mas o quanto a universidade, de fato, conhece da territorialidade aqui? O quanto ela conhece das dinâmicas territoriais? O quanto ela pode falar e o quanto ela pode decidir em relação à ação cultural específica daquela comunidade, já que ela não está lá? Porque é um pouco isso, né? Que é uma questão da universidade, né? A universidade é sempre chamada a dizer como é que ela sai dos seus muros e chega à sociedade, daí, claro, a importância inequívoca, né, da extensão. E a LPG também coloca um pouco esse conflito, e aí eu queria saber um pouquinho se você percebeu algo assim, viveu algo nessa direção. Parabéns, Fernanda, pela tua fala. Acho que você trouxe essa vivência pessoal, que eu acho que dá uma compreensão muito grande de todos os assuntos que a gente vem tratando. Mas
a tua fala me fez pensar, né, sobre o que a gente também vem discutindo sobre participação, porque eu acho que você traz um ingrediente muito significativo, né? Porque a gente vem falando participação no aspecto, né, da relação, né, das dinâmicas de representação, mas eu acho que quando você fala, né, dessa experiência de um projeto de longo prazo, você traz esse dado que é um envolvimento com o campo, né? A percepção de que você não é uma produtora isolada que faz evento e que cumpre a sua missão ao executar um projeto, né? O que me parece que esse trabalho que você vem desenvolvendo, eu acho que aí a longevidade do projeto também contribui para isso, é a compreensão da dinâmica de um campo cultural e a importância de você como um agente estruturante nesse campo, né, que faz com que o projeto ele tenha uma importância não só pela execução do seu objeto, mas como um grande mobilizador, né, dos agentes que compõem essa cena, seja do circo, da dança. E aí você menciona também como outros festivais e outras ações foram importantes na tua formação, né? Então, acho que assim, é importante a gente pensar essa, vamos dizer, como se fosse um outro nível aí da participação, que é o compromisso, né? Porque você tem a participação que a gente está na dinâmica do virtual, parece que a participação é você dar palpite, você expressar sua opinião, comentários, e aí você traz essa outra, vamos dizer assim, o substrato essencial para mim da participação é o compromisso e o comprometimento no fortalecimento de um campo de ação social. E se você puder um pouco falar, né, a partir da tua experiência, de como é que você vê a nossa contribuição como produtores, agentes, gestores culturais, no fortalecimento de um campo, né, do saber, do fazer e da ação social. Legal. Então, respondendo as perguntas via o YouTube, as contrapartidas, elas dependem muito do projeto, assim. Depende muito do território, depende muito do projeto. Ela não tem uma... se você usa para o senso comunitário contrapartida, ótimo, isso é uma forma né, de atuar, assim, mas ela pode ser muitas coisas, assim. Geralmente, é porque a cultura também ela já trabalha tanto com contrapartida, assim, já é em si uma contrapartida. Então eu fico assim, às vezes não entendo muito assim o que é que eu possa fazer a mais de contrapartida do que eu estou fazendo, assim, né? Mas tem muita, por exemplo, a Lei Municipal de Incentivo à Cultura aqui de Belo Horizonte exige a indicação de uma contrapartida. Eu sempre vou para os centros culturais, sempre. Qualquer coisa que os centros culturais da Prefeitura de Belo Horizonte quiser que eu faça, eu faço. Porque eu acho isso, que é um retorno para a comunidade. E os centros culturais, que inclusive a maioria deles estão na periferia, a maioria deles é resultado de orçamento participativo, ou seja, a população escolheu ter aquele centro cultural naquele território. Então, eu sempre falo com a prefeitura, vocês querem o quê? Vocês querem que eu faça uma produção de um evento? Vocês querem que eu faça, ajude, colabore com a construção de algum projeto do Centro Cultural, de algum projeto, de algum voluntário que tenha algum projeto? Enfim, tem N possibilidades ali dentro. E gente, eu adoro, é sempre muito bom. Para mim, não é uma troca assim tão maravilhosa que não questiono assim o questionável da contrapartida na cultura, mas enfim, faço com muito prazer. Os artistas... a história do projeto único, isso eu já tive várias experiências com isso, de coletivos artísticos, com artista, com produtor, e, às vezes, o que é raro no nosso meio, pessoas que não são do meio cultural, porque a gente tem esse problema, a gente também falou sobre isso, de ter pessoas que não são do meio cultural, mas
pessoas ligadas ao meio ambiente, hoje em dia a gente está chamando muito, e é importante né, a gente ter uma consciência aí de como que a gente, na nossa função, a gente pode colaborar. Muitas pessoas dos direitos humanos, enfim. Acho que, de forma coletiva, o projeto é sempre mais rico, mais transformador. Então, com certeza, qualquer proposição de projeto coletivo dá certo. Dá certo. Essa coisa da confiabilidade e da produção, da participação das universidades, assim, é isso que você está falando. Assim, existe esse dilema, e eu acho que a aproximação da universidade com a comunidade é o caminho mesmo. Não tem o que dizer. Assim. Quando vejo projetos, principalmente em Ouro Preto, atualmente moro em Ouro Preto, e vejo projetos de extensão acontecendo com a comunidade de Ouro Preto, eu, se fosse professora, se estivesse lá, também seria esse meu caminho, assim, a extensão. Acho que a universidade essa troca faz bem para todo mundo. A participação, Andréia, é o que me motiva, assim, entender, né, como é que a gente pode contribuir aí para a cidadania, né, esse comprometimento e esse compromisso com o poder que a cultura tem de transformação é o que me motiva, é o que me faz estar onde eu estou, assim, não fazer edital, ter que procurar financiamento, é a parte mais chata que a gente tem. A parte mais legal é justamente a gente entender o papel e estar comprometido com isso, assim, com a transformação da sociedade. É isso que me motiva, é isso que toda profissão tem um lado bom e um lado ruim que a gente tem que fazer. Né? E o lado bom da cultura é bom demais. É transformador, né?